Atenção, este vídeo não é para todos. Você está prestes a mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e chocantes da Bíblia. Juízes 19 traz uma história de violência brutal, injustiça chocante e vingança devastadora que vai além do que muitos conseguem suportar. Este conteúdo não é para os fracos de coração. Se você não está preparado para encarar a crueza e as consequências desse episódio bíblico, talvez este vídeo não seja para você. Mas, se decidir assistir, esteja pronto para ser confrontado com uma realidade que muitos preferem ignorar. Em uma época de caos e incerteza, Israel estava sem um rei para guiar seu povo. Em meio a essa desordem, um levita solitário, habitante das montanhas de Efraim, decidiu se envolver em um romance tumultuado com uma bela concubina de Belém de Judá. Mas a paixão logo se transformou em traição. Ela o abandonou, fugindo para a casa de seu pai, deixando seu amante devastado. Um amor proibido, o drama de um levita e sua concubina. 4 meses se passaram, e o levita, tomado pela saudade, resolveu enfrentá-la de novo. Armado com determinação, um servo leal e 2 jumentos, ele partiu em busca do amor perdido. Ao chegar à casa do sogro, o clima esquentou, a alegria do pai da jovem ao vê-lo era palpável. Mas, antes que pudesse conquistar seu coração novamente, ele se viu preso em um banquete de 3 dias de festas, comida e bebida. O que acontecerá a seguir? Será que ele conseguirá reconquistar sua amada em meio a tantas reviravoltas? Acompanhe este intrigante enredo de amor e traição. No 4º dia de sua estada, o levita se preparou para partir, ansioso por retomar sua vida. Mas o pai da moça, astuto e cheio de boas intenções, não estava disposto a deixá-lo ir tão facilmente. Como algo antes de partir, ele insistiu, e logo os dois estavam à mesa, saboreando um banquete. Mas o sogro tinha outros planos. Fique mais um pouco, celebre conosco, ele implorou, e o levita, relutante, viu-se preso em uma teia de hospitalidade que o deixava dividido. Quando finalmente decidiu que era hora de ir, o pai da jovem o deteve mais uma vez. Espere. Vamos comer mais um pouco. Não vá embora ainda. Assim, o levita se viu em um jogo de sedução e satisfação, com a saída a cada momento se tornando mais distante. O que será que essa noite reserva? Uma nova reviravolta no coração do levita ou a inevitável separação? Quando o levita, sua concubina e seu fiel servo finalmente se prepararam para deixar a casa do sogro, a atmosfera estava carregada de tensão. O pai da moça, determinado a não deixar seu genro escapar tão facilmente, fez mais uma tentativa. Olha, a noite se aproxima. Fique, celebre mais um pouco, e parta só amanhã ao amanhecer. Mas o levita, decidido e resistente, recusou a oferta. Com um coração acelerado e o peso da escolha nas costas, ele partiu em direção a Jebus, a antiga Jerusalém, montado em 2 jumentos e acompanhado por sua concubina. A estrada à frente prometia aventuras e perigos, enquanto eles se afastavam do lar acolhedor, em busca de um destino incerto. O que o aguardava na cidade que nunca dorme? Uma nova vida ou desafios inimagináveis? Prepare-se para a próxima reviravolta desta emocionante jornada. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha. Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não. Não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande. Vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade. E ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá,
e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e para nós mesmos, que somos seus servos, temos pão e vinho, para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse, e não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu a extrarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas, nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Ao romper do dia a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, e nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem. Reflitam. Digam o que se deve fazer. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba, e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor, em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse, eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina, e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredicto. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo, e nenhum de nós irá para casa. Nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá, separaremos, por sorteio, de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo, o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel-B e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram.
O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros, e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas, quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. E incendiaram todas as cidades por onde passaram. E você? Já conhecia esta história? Deixe um comentário do que achou. Se gostou, curta e compartilhe e se inscreva para mais vídeos como esse.